Eu preciso fazer meu diário de trades aqui, eu quero compartilhar com vocês o lançamento do diário de trades, como é que eu faço, e tirar dúvidas aí de quem está com dificuldade de preencher o maior preço e o menor preço, e a funcionalidade dinheiro na mesa, para você saber se você deveria alongar mais o seu alvo ou não. Então, vamos lá, eu vou fazer aqui o lançamento desse dia aqui de ontem, dia 17 de abril de 2025. Esse trade maravilhoso que eu peguei aqui na estratégia Quadcore Star. Vamos clicar aqui com o direito, relatório, e eu vou exportar para Excel. Eu vou salvar aqui nessa pasta, substituir o arquivo, beleza. Eu vou vir aqui no Voids, vou aqui em cadastro de trades, clico no botão importar, seleciono a corretora que eu operei, foi na Genial, a moeda em reais, tipo da conta real e a planilha do MetaTrader. Clico aqui para selecionar o arquivo que eu salvei, encontro ele aqui, clico em abrir e clico em importar. Beleza, ele já trouxe o trade aqui para mim, ó, 777, 1.295 pontos no índice. Aí eu preciso continuar preenchendo as informações. Ele já vai trazer muitas informações aqui. Eu clico em alterar, eu vejo todas as informações do trade aqui no formulário, negociação, a data de entrada, horário, fechamento, o lote, se for uma compra ou uma venda, o resultado em pontos. Coloco uma descrição aqui, eu não vou escrever agora para a gente não perder muito tempo no vídeo, mas aqui é um campo aberto para você descrever o motivo que você entrou, se você ficou ansioso, campo livre para você descrever e quando você voltar a estudar esse trade aqui, você identificar alguns pontos. É um diário de trades para você estudar no futuro, entender aí o que você está fazendo de certo e de errado para ir melhorando o seu operacional. O operacional que eu utilizei nesse trade foi o Quadcore Star, uma estratégia que eu criei. Em outro momento eu posso explicar mais sobre ela, se o pessoal demonstrar interesse nisso. O stop alvo já veio aqui da ferramenta. Deixa eu voltar aqui, compartilhar a tela do MetaTrader. Deixa eu fechar a galeria. O stop, o MetaTrader aqui já deixa para mim, né? Como eu não mexo no stop, eu coloco o stop aqui e deixo o trade rolar. Ou vai no alvo, ou vai no stop, ou eu encerro 5,5. Eu deixo acontecer. Olha o tamanho do meu alvo. Meu alvo é mais de 3 para 1. Então aqui o risco de 1 para 3.3, 3,5. Aí o sistema calcula aqui para mim e joga a linha lá em cima do meu alvo. Nesse dia não foi no alvo. Então chegou 5:30 da tarde, eu preciso encerrar essa operação aqui. Já vou explicar mais sobre isso aqui. O sistema trouxe aqui para mim, né? A planilha já preencheu para mim o stop e alvo inicial. Isso aqui não conta break-even, nada. É o stop inicial. Eu vi a operação, aonde que eu defini meu primeiro stop? Ali. Mesmo que eu faça break-even ou que eu faça trailing stop, eu marco ali qual que foi o meu stop inicial definido. O alvo é a mesma coisa. Depois eu mexi no alvo. Qual que foi o seu alvo que você pré-definiu? Seu primeiro alvo. Primeiro alvo que você bateu, ele falou, eu vou até aqui. Depois no trade você, eu mudei porque isso, porque aquilo. Não importa. Coloca o primeiro alvo e o primeiro stop que você definiu. Hesitação 0 a 0, não. E aqui que o pessoal está com um pouco de dúvida. Esse aqui é mais tranquilo que o dinheiro na mesa, vamos falar rapidamente aqui sobre ele. Maior preço entre a abertura e fechamento do trade. Qual foi o maior e menor preço alcançado durante o trade, que foi daqui até aqui? Qual que foi o maior preço e o menor preço? O menor preço foi o paviozinho aqui. Nesse dia nem teve calor, esses dias são maravilhosos. Entrou no trade, já foi a favor, andou só a favor, coisa linda. E qual que foi o maior preço? Foi aqui, dentro desse período aqui, maior e menor preço que atingiu, aqui e aqui. Então vamos lá, vamos pegar esses preços aqui. Aqui no MetaTrader eu olho aqui nessa caixinha, vendo aqui que tem o High e o Low. Então aqui vai mostrar a mínima do candle e o High vai mostrar a máxima do candle. Eu passo o mouse aqui, ó, nessa vela preta de baixo, que é a que foi a mais alta, o paviozinho mais alto, 132.600. Então o maior preço desse trade foi 132.600. E o menor preço foi o paviozinho aqui, a mínima, que eu entrei no trade, ele andou só um pouquinho contra. Low, 130.650. 130.650. Beleza, eu vou salvar esse trade aqui para mostrar aonde que isso aqui impacta. Vou salvar, a gente vem em Dashboard, Geral, e aqui na aba de gráficos, a gente dá uma olhada que está mostrando os 9 trades de abril
E aqui nesse gráfico de movimentação do trade, a gente consegue ver as seguintes informações. Repara que a gente tem aqui o zero, certo? Linha branca. O que foi daqui para cima é o que andou a favor até o alvo. E daqui para baixo é o que andou contra até o stop. Essas mínimas aqui é o stop loss. Essa parte mais clarinha aqui, esse azul mais clarinho, o roxo mais clarinho, é o que representa o seu stop loss, essa mínima aqui. E essa parte mais escurinha abaixo do zero é quanto andou contra a posição. Aqui acima é quanto andou a favor da posição. Nesse dia de hoje, o trade andou só aquele paviozinho contra, andou esse pouquinho aqui em direção ao stop loss, depois ele subiu a favor do movimento em direção ao alvo, não chegou lá, voltou e fechou aqui. Então, a barra verde representa o resultado e a barra vermelha também representa o resultado. É isso aqui que a gente vai conseguir visualizar aquela informação e ter uma noção se a gente está deixando o trade voltar muito, tipo esse dia aqui voltou, esse dia aqui voltou, esse dia aqui voltou. Esse dia aqui foi muito a favor, eu deixei voltar. Ele chegou a andar tudo isso contra e depois voltou e fechou um pouco negativo. Esse primeiro aqui andou tudo isso a favor. Foi o dia do pronunciamento do Trump. Inclusive ele até pulou o stop. Deu um slippage aí de 300 pontos nesse dia aqui. Foi um loss que machucou um pouco. Não estava esperando tudo isso. Estava indo a favor, fiquei na expectativa de que o Trump fosse falar e fosse continuar subindo em direção ao alvo, mas passando o mouse aqui a gente consegue ver, ó, o resultado desse dia foi menos R$ 675, andou a favor R$ 441, o alvo era R$ 1.650, contra a posição menos R$ 675 e o stop loss que eu esperava era de 495. O resultado foi maior do que o stop loss, né? Passou bastante aí, 300 pontos a mais do que eu esperava. Então, maior preço, menor preço, a gente consegue enxergar a movimentação do preço aqui nesse gráfico. Lembrando que a gente pode ver tanto em financeiro quanto em pontos. Vou atualizar aqui em pontos. Aqui a gente consegue ver o tamanho do stop, ali era de 825 pontos e acabou dando um stop de 1.125 pontos. Beleza, vamos voltar lá no cadastro de trades e vamos preencher o dinheiro na mesa e entender como é que funciona. Vamos descer aqui até o dinheiro na mesa. Essa informação ela é um pouquinho confusa mesmo, eu vou tentar explicar de uma forma mais simples possível, que é a gente informar qual que foi o melhor preço de saída para esse trade aqui. Qual que foi o melhor preço de saída para esse trade aqui? Foi o mesmo do maior preço. Ah, mas por que eu tenho que informar maior preço e melhor preço de saída se é o mesmo valor? Nem sempre vai ser esse valor. Vamos ver aqui com calma. Nesse dia, o meu alvo é aqui na linha verde aqui em cima, onde eu estou traçando aqui a linha azul. Ali era meu alvo. O preço não chegou lá. Então, qual que foi o melhor preço de saída? Teria sido aqui. Porque depois ele voltou e acabei encerrando ali. Então, o melhor preço de saída nesse dia foi o mesmo do maior preço. Vamos preencher ele aqui. Mas como que não vai ser o maior preço igual o preço de melhor saída? Vamos imaginar que o meu alvo fosse aqui. Qual seria o maior preço? O maior preço seria o mesmo do alvo. Porque lembra que aqui é entre a abertura e fechamento do trade. Então, se a abertura foi aqui, o fechamento foi aqui. O dinheiro na mesa ali, o melhor preço de saída, aconteceu depois da saída, depois do maior preço atingido dentro da operação. Tá? Por isso que nem sempre vai ser o mesmo valor. Vamos agora falar sobre o preço de encerramento. O que é esse preço de encerramento? É quando não vai nem no alvo e nem no stop. A gente pode entender esse preço aqui como um preço de saída no tempo, que é o caso desse trade aqui que eu vou mostrar, ou um caso de trailing stop. Então vamos ver isso aqui. Qual que foi o preço de encerramento desse dia? Já que nem alvo nem stop. Eu estava esperando que o preço fosse lá no meu alvo, não foi. Só que como é um day trade, eu preciso encerrar essa operação. E aonde que eu encerrei? Às 17h30. É o que eu pré-defini para o meu operacional e eu sigo à risca isso. Às 17h30 eu encerro a operação. Então ele chegou a voltar nesse preço aqui e eu encerrei no mesmo preço da venda. No caso aqui vai ser o mesmo preço de venda que eu informei. Então eu vou pegar o preço de venda aqui. Como o trade foi uma compra, o preço de encerramento é o mesmo preço de venda. E para que eu informo isso aqui? Porque para o dinheiro na mesa, o sistema precisa calcular, ele vai fazer simulações para te dar a informação de que
se você pode aumentar o seu alvo. Eu vou mostrar isso aqui daqui a pouco. Vamos entender aqui primeiro como é que o sistema calcula isso. No dinheiro na mesa, ele vai ver quanto que você deixou de dinheiro na mesa, quanto que foi lá o máximo, o melhor preço de saída que ele atingiu e você saiu abaixo daquele preço, no caso de uma compra, né? Para venda é só inverter a lógica. Então ele vai pegar o preço de entrada e vai pegar o seu stop inicial. É por isso que precisa ser o stop inicial. Você não pode mudar esse stop aqui para o break-even, por exemplo. Eu trouxe para o break-even, então meu stop é break-even. Não, coloca o stop inicial, porque o sistema precisa calcular quanto que era o seu risco, porque ele vai simular da seguinte forma. Ele vai pegar isso aqui, que é o seu risco de 1, né, um risco, um R, e ele vai jogar para cima. Então aqui deu 800 pontos, por exemplo. Ele vai jogar 800 para cima e vai tentar um risco de 1 para 1. O risco de 1 para 1, esse valor está dentro do melhor preço de saída? Tá. Então ele vai considerar que deu gain. O risco de 1 para 1 teria dado gain. Aí ele vai testar agora. O risco de 1 para 1,5, vamos supor que seria aqui, teria dado gain? Teria. Está abaixo do preço do melhor preço de saída. E se tivesse buscado 1 para 2, teria dado gain. E se fosse 1 para 2,5, teria dado gain. E se fosse 1 para 3, não teria dado gain. Mas deu loss? Não, não deu loss. Por que que não deu loss? Ele estava tentando buscar isso aqui como alvo, não atingiu, e aí que entra a belezura aqui do preço de encerramento. No caso, foi uma saída no tempo, mas poderia ser um trailing stop. Você colocou seu stop inicial aqui, beleza? Você deixa essa informação ali no stop inicial e aí você fez trailing stop. Fez esse fundo, eu deixei aqui. Ele voltou, rompeu aqui, fez esse fundo, eu subi para cá. Ele subiu, fez esse fundo aqui, subiu, eu subi meu stop para cá. Vamos supor que aqui ele tivesse pegado seu stop, nesse ponto aqui. Aonde seria seu preço de encerramento? Você colocaria esse preço aqui. É o seu preço de encerramento, nem alvo nem stop. Você estava buscando esse alvo aqui em cima, não atingiu, ele voltou e tirou você no seu trailing stop. Beleza? Tá tranquilo? Acho que deu para entender, né? Essa parte aqui também de como que o sistema calcula isso. E agora eu vou mostrar o porquê que ele faz essas simulações. Para te mostrar se você deve alongar ou não o seu alvo. Porque às vezes você está deixando dinheiro na mesa porque você está buscando o risco de 1 para 1 e você ganharia muito mais dinheiro se buscasse o risco de 1 para 2,5, por exemplo. Tá, então o sistema vai fazer essas várias simulações e ele vai te mostrar isso no dashboard dinheiro na mesa. Deixa eu salvar esse trade aqui. Vamos aumentar a tela. Aqui em dashboard, dinheiro na mesa. Deixa eu tirar aqui o período de abril para ele mostrar período inteiro. E aqui ele está mostrando que o meu risco retorno original é 1, que o original é esse símbolozinho azul aqui. É 1 para 1.33. É o que ele está conseguindo alcançar hoje. E ele está dizendo aqui que essa é a melhor performance que está dando. Então já está otimizada essa estratégia aqui. Mas como que está dando 1 para 1,33 se o seu alvo você falou que é 1 para 3,3. Então ele vai tentar fazer o seguinte risco retorno. 1 para 1,5 teria ficado em quarto lugar, que ele mostrou. Primeiro lugar, troféuzinho de ouro. Está otimizado, melhor jeito possível, já está otimizado. Se fosse 1 para 1,5, teria ficado em quarto lugar. Se fosse 1 para 2, teria ficado em terceiro lugar, troféuzinho de bronze. Se fosse 1 para 2,5, teria ficado em segundo lugar, troféuzinho de prata. 1 para 3, em quinto lugar. Desculpa, gente, deixa eu voltar uma coisa aqui, porque aqui ele está mostrando todos os operacionais. Deixa eu colocar aqui o Star. Então vamos lá de novo. O risco retorno original, né, como eu falei, e o risco retorno que eu busco nesse operacional é 1 para 3,3. Então ele está mostrando aqui que em segundo lugar é o risco de 1 para 3. 1 para 3,5 ele já está dando em décimo lugar. Não está legal isso aqui. Mas está buscando de 1 para 3. Como o original que eu busco é 1 para 3,3. Ele está mostrando aqui que está na melhor otimização. Porque a maioria das vezes esse operacional não pega o alvo. É um alvo muito grande. Só que algumas vezes ele vai andar muito. E é nesses dias que eu ganho dinheiro.
Nos outros dias ele fecha positivo, abaixo do alvo, mas ele ganha dinheiro. Ele fecha, o stop também é muito longo, então muitas das vezes ele não pega o stop, ele fecha negativo, mas não chegou no stop loss cheio. E nesse caso aqui, ele me mostra que está na melhor otimização. Nesse caso aqui, se eu tivesse buscando 1 para 3, que é o que eu busco, 1 para 3.3, ele mostraria aqui, ó, vamos ver só a diferença. Ó, 63 mil pontos foi o que esse operacional alcançou. Se eu olhar o 1 para 3, ele está mostrando que teria dado 61. Então deu aqui uma diferença de 2 mil pontos. Porque nem sempre ele está alcançando esse alvo, mas esse alvo é o melhor que eu tenho que buscar. Se eu estivesse buscando 1 e 3 certinho, eu teria deixado esse pouquinho, esse 0,3 é o que deu retorno a mais aqui, que deu uma performance a mais. Quando ele atingiu aquele alvo, ele me deu esse dinheiro. Ah, se fosse 1 para 3,5, vamos olhar aqui. Se eu tivesse aumentado um pouquinho mais o meu alvo, já cairia muito aqui o meu rendimento. 35 mil pontos. Olha a diferença que dá se eu buscar 3, 61 mil pontos. Então, como eu estou buscando 3,3, ele está me dando esse retorno aqui. Por mais que o retorno original seja 1 para 1,33. E está ótimo, está me dando um resultado fantástico. Estou muito feliz com esse operacional aqui. É o melhor operacional que eu tenho. Estou buscando outros, mas por enquanto esse aqui é o melhor que tem. E é assim que funciona o dinheiro na mesa.